Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna. Pois é, mais um jogo do Sport, mais uma decepção. Cada vez mais o Sport vai definhando no campeonato. Cada vez mais o Sport ele vai derretendo as suas possibilidades, sabe, dentro de um campeonato brasileiro que já está fadado ao fracasso há muito tempo. Mas esse jogo especificamente, eu quero falar algumas coisas. Tá? Coisas importantes que ferraram o Sport essa semana, tá? Porque esse empate com gosto de derrota, né, tem nome e sobrenome, né? Diretoria do Sport Clube do Recife, tá? Esse é o fato. Se você trabalha, você tem que receber, irmão. A diretoria do Sport passou a semana inteira negligenciando. Vou falar mais pro final desse vídeo. Só se inscreve aqui e dá essa moral pra gente, porque fazer esse jogo, irmão, é difícil. Mas eu faço por respeito sempre a vocês, tá bom? O que é que acontece? O Sport hoje ele tinha duas dificuldades. Ele tinha o Rivera, que não podia jogar, e tinha também o Ramon Menezes, que não podia jogar. Então entra na vaga do Ramon Menezes o João Silva, que é o João Silva. É realmente aquele jogador do ano inteiro atrapalhado, sem confiança, sem objetividade dentro de campo. E tem também o Pedro Augusto, que entra na vaga do Rivera, que é um jogador que pra mim pode ajudar na Série B e ponto. Pra mim não é um jogador hoje que tem um nível pra ajudar numa primeira divisão, tá? Um jogador que nem fede nem cheira dentro do campo, sabe? Entrou ali, não comprometeu, mas também não ajudou. Então tava em campo, mas não fez aquilo que a gente esperava que ele pudesse fazer, que era ajudar o time. A gente esperava não, né? Aquilo que ele deveria ter feito, mas a gente não esperava que isso acontecesse. Aí, meus amigos, o primeiro tempo do jogo Sport Ceará foi um dos piores primeiros tempos que eu já vi esse ano. Cara, jogo cansativo, burocrático, preguiçoso. O Ceará não atacava, o Ceará não criava, o Sport não atacava, não criava. A impressão que dava era que os dois times queriam que acabasse o primeiro tempo. Só acaba o primeiro tempo. Essa é a impressão que a gente tinha dentro do jogo do primeiro tempo, cara. O Lucas Lima, pra mim, foi o jogador mais esforçado. Não vou colocar o melhor em campo no primeiro tempo, até porque eu não vi ninguém bom, tá? Mas foi um jogador que foi muito esforçado no primeiro tempo. Um jogador que buscou criar jogadas, mas eu citei ele jogando meio que só. Sabe? E o primeiro tempo foi essa tônica. O Sport buscando criar jogadas, o Ceará tentando criar jogadas, mas assim, sem objetividade nenhuma, sabe? Querendo que o primeiro tempo acabasse. E foi o que aconteceu. Acabou o primeiro tempo sendo... Pode ficar à vontade, irmão. Valeu, um abraço. Tamo junto. Então, assim, foi esse primeiro tempo, essa tônica do primeiro tempo. 0-0, que ninguém merecia fazer um gol. Ninguém. Era um 0-0 com louvor, porque os dois times não queriam jogar. No segundo tempo, aí os times tentaram, pelo menos, agredir de uma forma jogando mais próxima da área de cada um, né? O Sport jogando mais próximo da área do Ceará, o Ceará jogando mais próximo da área do Sport, adiantando as suas linhas. Essa aqui deve ser o termo correto para esse jogo. Mesmo assim, os dois times, e eu vou acrescentar um pouco mais do Sport nos primeiros 10 minutos, sem objetividade nenhuma, sabe? Não tinha nada que a gente visse de bom no jogo. O Sport cria algumas jogadas, começa a ter mais volume depois dos 10 minutos, começa a frequentar um pouco mais a área do time do Ceará defensiva, só que, como eu falei, sem objetividade. E num contra-ataque do Ceará, acaba que o Pedro Raul, no contrapé do goleiro Gabriel, sem chances pro goleiro Gabriel, que para mim fez uma boa partida, fez algumas boas defesas, acaba levando 1-0. Então, cara, naquele momento ali, a minha impressão foi, cara, a impressão que eu tenho é que eu estava num grande enterro com milhões de pessoas, milhares de pessoas, e essas pessoas todas estavam chorando aqui. Foi o que eu senti na Ilha do Retiro, sabe? Um sentimento de frustração, porque a torcida do Sport faz um negócio que eu não consigo entender. A torcida do Sport não desiste mesmo quando praticamente já não tem mais chances. Ela continua apoiando, continua gritando, continua cantando, continua tentando colocar o time pra frente. Mas a verdade é que não existe uma conexão da arquibancada com o campo, com os jogadores. Não existe, é uma conexão que simplesmente não existe. Se a torcida levanta o tom, geralmente o time levanta o tom. Aí é diferente, sabe? A torcida levanta o tom, o time abaixa o tom. Aí o time aumenta o tom, a torcida abaixa o tom. Não tem essa conexão. E não é culpa da torcida, é culpa dos jogadores, tá? Essa é uma culpa exclusiva dos jogadores, que não conseguem se conectar com a torcida e talvez nem queiram se conectar com a torcida. Pra mim,
Essa é a impressão que eu tenho. O Sport empata com o Igor Cariús, num abafa ali, acaba empatando. E no final do jogo, cara, eu acho que foi perde gol incrível. Uma jogada que o Derek consegue recuperar a bola, tira do goleiro, solta a bola. E teve um outro jogador, acho que não sei se foi o Barleta. Foi o Barleta que perdeu aquele... o Pablo, né, que não chegou chutando. Valeu. O Pablo não chega chutando. O Pablo tenta dominar, tenta avançar um pouco mais e acaba chutando pra fora. Né, pra fora. Então, assim, perdeu uma chance incrível criada pelo Derek, que pra mim, quando teve a bola, acabou fazendo uma boa participação no jogo, mas aí não tinha mais tempo, não tinha mais força, o Sport acaba empatando. Cara, a diretoria do Sport, no começo da semana, falou que o salário não estava... No começo do mês falou que o salário não estava atrasado, que não era no 5º dia útil, era no 10º dia do mês. Depois que passa o 10º dia do mês, eles falam que é o 10º dia útil. E depois a gente descobre que além de salários atrasados, também tem FGTS atrasado. Não dá pra continuar dessa forma. Sabe? Não dá. É vergonha atrás de vergonha, é descaso atrás de descaso, sabe? É mentira atrás de mentira. Tá? É mentira atrás de mentira. E não tem como a gente não falar, claro, não é culpa disso que o Sport tá rebaixado, não. Tá? Mas não tem como a gente não falar que os jogadores... Olha aí, Pedro. Tira a foto aí. Não tem como falar que os jogadores não sentem isso no campo. Claro que sentem, porque independente do resultado, todo trabalhador é digno do seu salário. Se não tá dando certo, você demite. Você bota pra fora. Agora, todo trabalhador é digno do seu salário. Sabe? Então a gente sabe que influenciou muito no jogo, sim, isso. Sabe que influenciou muito na semana. Esse elenco do Sport, eles têm meio que uma primícia ali de não externar as coisas publicamente, mas tá na cara desse elenco. A cara desse elenco já é uma cara de derrota. E com esse problema, ainda mais de salário atrasado, e não é a primeira vez esse ano, inclusive, tá? Isso só mostra, só colabora com a fase bizarra que o Sport vive em 2025. Cara, não dá pra gente fugir. O Sport já morreu há muito tempo, sabe? A coisa que... Aí eu, tirando o crachá aqui de jornalista, me colocando como torcedor, chegue logo dia 16, acaba logo esse ano. Tem que acabar logo esse ano, porque não dá. É muito sofrimento pro torcedor. Eu me senti hoje muito mal, cara. Muito mal, sabe? Mas não tem o que fazer. É torcer pro ano acabar, torcer para as coisas andarem e torcer para que o 2026 seja menos danoso e menos agressivo do lado da diretoria para com o torcedor do esporte, como foi em 2025, tá? É triste, mas é a realidade do esporte. Quer saber a tua opinião? Comenta aqui, fala o que você acha. Ó, manda um live pix aqui, manda tua pergunta, que amanhã eu vou fazer um vídeo só respondendo perguntas. E daqui a pouco eu tô voltando. Um abraço, até já. Tchau, tchau.